Capítulo 1. O povo brasileiro herdou das práticas religiosas dos índios nativos e dos escravos oriundos da África algumas religiões, as quais vieram mais tarde a ser reforçadas com doutrinas espiritualistas, esotéricas e tantas outras que tiveram mestres como Franz Anton Mesmer, Allan Kardec e outros médiuns famosos. Houve, com o decorrer dos séculos, um secretismo religioso, ou seja, uma mistura de mitologia africana, mitologia indígena brasileira, espiritismo e cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos fetichistas, como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Não vamos falar de cada uma dessas ramificações, pois este livro tem a finalidade principal de esclarecer o leitor em relação à verdade que está escondida por trás de tudo isso, sem a preocupação de transmitir ensinamentos sobre estes ocultos. De demônios a deuses. No capítulo seguinte, você terá um esclarecimento a respeito dos demônios. Devemos, entretanto, afirmar de início que eles existem. São espíritos sem corpos, anjos decaídos, rebeldes, que atuam na humanidade desde o princípio, com a finalidade de destruí-la e afastá-las de Deus. Esses anjos decaídos têm enganado os homens há milhares de anos, nas religiões mais remotas, tais quais o Vedismo, o Brahmanismo e o Hinduísmo, isso há 2000 anos antes de Cristo. Já se encontraram evidências de sua existência, ora repudiados como verdadeiros demônios, ora adorados como deuses. Tanto nas religiões hindus, egípcias e babilônicas, quanto nas nativas da África e outras regiões, os demônios têm sido evitados ou adorados. No Brasil, em seitas como Voodoo, Macumba, Quimbanda, Candomblé ou Umbanda, os demônios são adorados, agradados ou servidos como verdadeiros deuses. No espiritismo, mais sofisticado, eles se manifestam mentindo, afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram. Médicos, poetas, escritores, pintores, sábios e etc. Fazem-se também passar por espírito de pessoas da própria família, dos que se encontram nas reuniões, quando são invocados para prestar caridade ou receber uma doutrina. Assim, se passam de demônios para deuses. Agora vamos falar de deuses a demônios. No Candomblé, Oxum, Iemanjá, Ogum, outras entidades são verdadeiros deuses a quem o adepto oferece trabalhos para agradar, quando alguma coisa não está indo bem ou quando deseja receber algo especial. Na Umbanda, os deuses são os orixás, considerados poderosos demais para serem chamados a uma incorporação. Os adeptos preferem chamar os espíritos desencarnados, os espíritos menores, caboclos, pretos velhos, ereis e etc., para os representarem e a este a obedecerem e fazerem os seus sacrifícios e obrigações. Na Quimbanda, os deuses são os Exus, adorados e servidos no intuito de alcançar alguma vantagem sobre um inimigo ou até mesmo algo imoral, como conquistar a mulher ou um marido de alguém, obter favores por meios ilícitos e etc. No kardecismo e nas demais ramificações espirituais ou espiritualistas, os demônios se apresentam como espíritos evoluídos ou ainda em evolução, que precisam de doutrina. Na maioria desses cultos, eles são invocados para prestar caridade, seja praticando o curandeirismo ou transmitindo mensagem que vão iluminar os adeptos. Existem grupos espíritas ou espiritualistas que lidam com os espíritos, demônios, por intermédios da mente ou de práticas experimentais de meditação, transmigração e coisas assim. Alguns destes demônios chegam a afirmar que são moradores de outros planetas,
com uma função espiritual na Terra. Na realidade, orixás, caboclos e guias, sejam lá quem forem, tenham lá o nome mais bonito, não são deuses. Os Exus, os pretos velhos, os espíritos de crianças, os caboclos ou os santos, são espíritos malignos, sem corpos, ansiando por acharem um meio para se expressarem neste mundo, não podendo fazê-lo antes de possuírem alguém. Por isso procuram o corpo humano, dada a permissão de funcionamento dos seus sentidos. Existem casos em que, por força das circunstâncias, eles chegam a possuir animais para cumprirem seus intentos perversos. Agora uma referência da Bíblia, a palavra da Bíblia. Mateus 8:31. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Um demônio é uma personalidade, um espírito desejando se expressar, pois anda errante, procurando corpos que possam possuir para através deles cumprir sua missão maligna. Os orixás, os caboclos e os guias, na realidade, nunca fazem bem em favor do seu cavalo. Exigem obediência irrestrita e ameaçam de punição aqueles que não estiver andando na linha. Vivem castigando seus seguidores e não têm bênção alguma para dar. Pessoas bem-intencionadas e religiosas passam anos e anos acreditando de todo o coração nos poderes dos orixás e dos pretos velhos. O que vem, no entanto, nunca realmente as satisfaz. O diabo, organizador de tudo isso, engana a humanidade com rituais, danças e oferendas. Induz o ser humano a abrir a sua vida às forças do inferno, de modo que a pessoa fica escrava dos espíritos, pagando um preço incrivelmente alto pelos pequenos favores recebidos. Muitas pessoas piedosas são enganadas pelos demônios. A alma da mãe de santo, por exemplo, é vendida aos orixás. Há uma chantagem diabólica nesse meio, que obriga a pessoa que faz o santo a renunciar enquanto vive todas as coisas, inclusive a própria salvação. Há um temor imenso entre os praticantes dessa seita em deixá-las, por causa das ameaças feitas. Muitas vezes, eles rejeitam o convite para participar das reuniões de libertação em igrejas evangélicas, motivados por esse medo que lhes é imposto. Em nossa igreja, temos centenas de ex-pais e mães de santo que foram enganados pelos espíritos malignos durante anos a fio. Depois de assistirem a uma das nossas reuniões, motivados pelos programas de rádio ou televisão, ou levados por alguém que já frequentava nossos cultos, transformaram-se em novas criaturas. Verificaram que os orixás, os caboclos e os guias, os quais devotavam tão grande estima, não possuíam nenhum poder em relação àquele que está com Cristo. Decepcionaram-se quando constataram que os mais fortes, os protetores com quem eles contavam, não passavam de demônios, que, na igreja, caíam de joelhos e obedeciam às ordens do dirigente da reunião. Impressionaram-se quando ouviram os próprios orixás e caboclos confessarem diante da multidão que não passam de demônios, cuja missão é enganar, arrasar e destruir os seus cavalos. Sim, meu amigo leitor, essas pessoas encontraram em Jesus Cristo a única e verdadeira fonte de poder. Deram um basta em uma vida de opressão, cansaço e desilusão. Quebraram os congas, fecharam os terreiros, destruíram as imagens e os objetos feiticistas. Adquiriram uma Bíblia, onde aprenderam que Deus condena a feitiçaria e proíbe a consulta aos espíritos que dizem ser de pessoas mortas. A maioria desses irmãos e irmãs são hoje obreiros em nossas igrejas, trabalhadores incansáveis na obra de Jesus. Querem que todas as pessoas conheçam a verdade sobre essa falsidade chamada Espiritismo, com os seus diversos rótulos. Você, amigo eleitor,
também pode deixar isso de lado e se tornar uma nova criatura. A Bíblia condena todas as práticas da Umbanda, do Candomblé e do Espiritismo de modo geral. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, encontramos versículos bíblicos mostrando a desaprovação de Deus a essas práticas enganosas e diabólicas. Em Deuteronômio 32, 16 a 18, ouçam o que está escrito. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esquecesse do Deus que te deu o ser. Também Marcos 16, 17 diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Também Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Crônicas 33, versículo 6. Queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoeiro. Praticava feitiçarias. Tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguia a fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a sua ira. Se você, amigo eleitor, crê em Deus e em Jesus Cristo e pratica qualquer forma de consulta aos mortos ou adorações a deuses, com nomes de orixás, caboclos, pretos velhos e guias, se você prestar culto ou oferecer sangue e sacrifício a entidades, atenda a voz de Deus e nunca mais pratique essas coisas. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para servir só a Ele. Tem apenas Jesus Cristo como seu protetor ou guia. Tome uma atitude de fé e coragem. Renuncie a tudo isso e se volte para Deus. Participe de uma reunião de libertação em nossas igrejas. E o Senhor Jesus Cristo o libertará dessas práticas condenadas por Deus, as quais nada têm de religião. Em muitos casos, não passam de engodo e fingimento, para tirar o seu dinheiro, a sua saúde e a sua paz, sem nada em troca. Vamos, meu amigo eleitor, levante-se, saia do lodo em que você se encontra e venha para a maravilhosa companhia de Jesus. Junte-se a milhares de pessoas que foram alcançadas pela mão misericordiosa de Cristo, as quais agora estão anunciando a verdade. Em João 8:32 está escrito na Bíblia: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.